inimigo fez de tudo pra te ver no chão, cabisbaixo e sem direção. Pensou até que era o seu fim. Seus inimigos até comemoraram, ele já está derrotado. Nem seu nome ouço mais ouvir, mas Deus estava te olhando e tua fé provando pra hoje te ligação. Quando Deus decide mudar a história, não existe nada que possa impedir. Ele só investe aonde tentou, com certeza já te projetou. Você é escolhido, joia rara, és um genuíno, vai te conhecer. És um vencedor abençoado, onde passar vai ficar marcado com a promessa do Senhor. Seus inimigos vão pegar de ti e te aplaudir. És o grande lutador. E agora sei que és amado, vou desaprovar. És o grande vencedor. Calar a tua voz. O inimigo fez de tudo pra te ver no chão, cabisbaixo e sem direção. Pensou até que era o seu fim. Seus inimigos até comemoraram, ele já está derrotado. Nem seu nome ouço mais ouvir, mas Deus estava te olhando e tua fé provando pra hoje te ligação. Quando Deus decide mudar a história, não existe nada que possa impedir. Ele só investe aonde tentou, com certeza já te projetou. Você é escolhido, joia rara, és um genuíno, vai te
Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Não é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, louvando e glorificando o teu nome. Eu oro abençoada. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. É uma hora muito abençoada que estamos aqui. Eu vou louvar um hino, mas eu quero que a igreja me ajude. Graças a Deus. 186. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pela fé que uma vez lhe foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra os hostis do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, com combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa missa, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Agradeço a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estava lendo aqui uns versículos aqui em Salmos, de número 34, a partir do verso 4, que diz assim: Buscai ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, nós vamos ouvir o irmão Pablo, que irá louvar a Deus enquanto nós servimos as nossas ofertas e dízimos. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos abençoar. Pai querido, amado Jesus da glória, venho interceder neste momento, Senhor, e pedir a Ti, o Senhor venha abençoar cada ofertante, cada dizimista da Tua casa, meu Senhor da glória, e aqueles que não podem, meu Deus, porque podem estar desempregados, meu Deus, abre as portas, Senhor, de emprego para esta pessoa, para que venha ofertar, meu Deus, com amor e com carinho na Tua casa, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus.
Logo após o irmão Pablo estar louvando, quero passar já a direção para o pastor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Deus santo e poderoso. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Quem está triste, diga glória a Deus. Vocês estão ligados aí? Quem está feliz, levanta a tua mão nessa noite e diga glória a Deus. Aleluia, coisa boa é estar na casa do Senhor, né? Até uns 2 dias que a gente tem um culto à noite, né? E aí uma atrapalhação de manhã, né? Pensei que eu estava de noite, pensei que eu estava de tarde. Depois eu lembrei que eu estava de manhã, e fora a prisão de boca, né? Isso os que conseguiam acordar para ir para o culto de manhã. Chegar cá de vez em quando eu escutava a mensagem: nossa, pastor, voltei o celular para despertar da hora aí. Mas é a bênção de Deus, né? Poder estar na casa do Senhor, nosso Deus. Nosso compadre pediu oportunidade, eu fiquei até comigo, porque o dia que pediu oportunidade, ele me chamou para cantar com ele, né? Me apertou todo, eu não sabia, nem sabia nem ia balançar, né? Mas deu certo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, que a gente tem que encerrar o culto 9 horas. Vamos ouvir a nossa missionária Ana Paula, louvar o Senhor com 2 hinos, e na sequência estaremos ouvindo a mensagem da parte do Senhor nosso Deus, através do nosso auxiliar Moisés. Enquanto isso, você vai dando glória, vai dando aleluia, porque Jesus ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né, irmãos? Estar aqui mais uma noite para glorificar e adorar o nome do Senhor. Nessa noite eu também quero agradecer ao nome do Senhor pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há vazios que só Deus preenche, há lágrimas que só Ele entende, há feridas
seu coração Ele cuida de você. Não é essa luta, não é essa prova que vai te fazer parar. Se levanta, porque Deus está contigo para te ajudar. Está chegando a tua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém veja, Ele sabe onde você está. Então não há por que se preocupar. Ele não morre, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não mata. Jesus cumpre o que promete. Não é homem pra que minta, Ele nunca se esquece, se marcou. Assim embaixo, sua promessa tentada e orando. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, levante as suas mãos. Aleluia, o homem pode te fazer uma promessa e até falhar, mas com Deus não existe falha, meu irmão. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Somente espere o tempo da promessa para a tua vida. Ele não corta, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não mata. Jesus cumpre o que promete. Não é um homem para que minta, Ele nunca se esquece, se marcou. Assim embaixo, sua promessa tentada e orando. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, levanta as suas mãos. Receba, receba, receba agora. Vitória, vitória, agora é dia de vitória. Dia de vitória. Aleluia. Aleluia! Levanta a tua mão nessa noite e glorifica Ele, porque hoje é o dia da tua vitória. Aleluia! Mas só 3 irmãos entenderam. Aleluia! Hoje é o dia da tua vitória. Aleluia! Eu esqueci, rapaz. Não lembrei. Olha quem está de volta ali. O bichinho vai aqui cantando. Campos baixos sem direção, né? Mas graças a Deus, né? A nossa irmã Raquel Leal, né? Estava uma viagem muito boa, né? Mas como nós estamos morando pela família Leal, né? Mas para a alegria que a vida continua, né? A vida continua e ela veio para continuar levando o coração do nosso irmão Franco, né? Aleluia, né? Como é que nós vamos dizer para a nossa irmã Raquel? Vamos lá, todos juntos! Seja bem-vinda em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Aleluia! Auxiliar Moisés, está afiado na Bíblia. Aleluia. Isso. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa de Deus para adorar a Ele, para exaltar a Ele. Eu fico muito feliz também pela oportunidade que nosso irmão Luceildo me concedeu. Já faz muitos dias, já tem umas 3 semanas, ele sempre falava: Moisés, se alguém te agendar, fica quietinho no canto, fala que tu já está agendado para este dia. Era para ser uma quinta-feira, mas Deus nos permitiu que seria hoje. Eu acredito no agir de Deus, no poder de Deus, porque a palavra de Deus ela nos transforma. A
A palavra de Deus, ela nos abençoa a cada dia. Que os irmãos venham a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia. A partir do versículo 11. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Essa palavra é onde o Senhor também me deu a oportunidade de eu estar ministrando um pouquinho de tempo ali no meu trabalho, onde nós temos oportunidade no dia de segunda-feira, no dia de sábado, onde tem um grupo ali com a faixa de 8 irmãos, servo do Senhor, onde cada um por sua vez tem a sua oportunidade para ministrar para aqueles que ali trabalham. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, vai dizer assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Papai querido, aqui está, Papai, a tua palavra, onde será ministrada. Papai querido, assim como o Senhor colocou em meu coração, o Senhor venha falar com o teu povo, que a tua palavra, Senhor, venha impactar a vida neste momento, que a tua palavra, Senhor, venha curar neste momento, que a tua palavra, Senhor, venha fazer com que teus filhos venham cada dia, Senhor, se achegar a ti. Cada dia, Senhor, venha buscar a tua presença de todo o teu coração. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, Senhor. Que eu venha ser, Papai, um instrumento nas tuas mãos. E através da tua palavra, o Senhor venha, Senhor, curar a vida neste lugar. Através da tua palavra, o Senhor venha curar a vida também através daquelas pessoas, Senhor, que estão assistindo para a live.
Que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar, nos fortalecer a cada dia. É isso que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu li essa parábola, meu coração se comoveu. Uma parábola muito conhecida, uma parábola simples, muito pregada. Mas quando eu começo a olhar para ela, vai falar de um Senhor que tem 2 filhos, mais novo e o mais velho. Só que o mais novo, ele pede a sua herança a seu pai, como não era normal naqueles tempos, nem nos nossos tempos, porque o pai não tinha falecido ainda. Mas o seu pai, ele pega e reparte a fazenda com eles. A palavra de Deus, Jesus Cristo falando aqui nesta parábola, vai falar que, passando poucos dias, o filho começa a tomar o seu próprio caminho. Ele resolve ir para uma terra longe, uma terra longínqua. A palavra de Deus vai falar que ele começa a gastar seus bens, a gastar sua fazenda, a sua herança. O que eu acho interessante é porque o filho, ele resolve seguir a sua vida conforme a sua vontade, resolve ir para um lugar distante de sua casa, distante de seu pai. E ele começa a gastar aquilo que o seu pai tinha dado a ele, gastar aquela herança. Vai falar que ele gastava dissolutamente. Mas eu acho interessante que vai falar que na terra onde ele estava, passou por uma grande fome, ou passou por tempos maus. Vai chegar um momento que ele vai padecer de fome, e ele vai lembrar até dos trabalhadores de seu pai. É uma parábola que o Senhor Jesus Cristo está contando a todo aquele que estava em sua volta. Uma parábola que o Senhor Jesus Cristo está contando para todos aqueles que estão sentados junto com Ele, os publicanos, os pecadores. E eu acho muito interessante que esse jovem, esse filho mais novo, ele passa por tanta fome, que ele chega até o homem daquela cidade, e o homem daquela cidade manda ele para um campo, para que ele viesse apacentar porcos. Mas aquele jovem estava com tanta fome, que ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos, ou a comida que os porcos comiam. Mas aonde eu me alegro, porque aquele homem, ele caiu em si. Ele viu até que ponto ele tinha chegado, escolhendo o seu próprio caminho, escolhendo sair da casa do seu pai, onde até os trabalhadores de seu pai tinham pão com fartura. Mas ele escolheu o seu próprio caminho. Mas aquele jovem, ele cai em si. Ele lembra de seu pai. Ele lembra de seu pai. E ele começa a preparar algo para falar com seu pai. Ele começa a se humilhar. Ele começa a preparar uma palavra para quando ele chegar ao seu pai, ele falar ao seu pai.
A parábola vai dizer que ele fala: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me deixe como um dos teus trabalhadores. Até que ponto aquele homem chegou? Por uma escolha. Escolher um caminho, ou o seu próprio caminho, indo para uma terra longe, afastando de seu pai, afastando da casa de seu pai. Quantos não têm afastado da casa de Deus? Quantos não têm afastado do Senhor para seguir seus próprios caminhos, para querer aproveitar mais um pouco do que o mundo oferece? Quantos não têm escolhido seus próprios caminhos? Mas o que eu acho interessante nessa parábola, que eu não vejo Jesus falando que ele estava sendo castigado por ele ter escolhido aquele caminho, mas porque naquela terra houve fome. Ele já tinha gastado todo o seu dinheiro. Dissolutamente, de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Ele cai em si. Ele lembra de seu pai. Ele lembra de onde ele saiu. Ele lembra do que ele tinha. E agora ele prepara as palavras em seus corações para falar ao seu pai. Ele retorna para o seu pai. O que eu acho tão interessante, aqui não fala dessa parábola, mas dá-me a entender que o seu pai todos os dias ia olhar ali, ver se seu filho vinha para casa. Porque eu sou pai de 2 filhos. Um tem 9 anos, um tem 1 ano e 3 meses. Mas eu não desejo passar por aquele pai que estava passando naquele momento, onde o seu filho mais novo resolveu pegar sua herança e sair a um caminho totalmente diferente, bem distante da presença dele. Mas aquele filho, ele lembra de seu pai. Ele resolve voltar para a casa de seu pai. E quando o seu pai avista ele, o pai vai ao seu encontro. E ele vai ao encontro de seu pai. O seu pai não rejeita. O seu pai não despreza aquele filho pela atitude, pelo caminho que ele escolhera. Mas o seu pai se alegra, porque ele se arrependeu, porque ele se humilhou e voltou para a casa de seu pai. E ele fala para o seu pai: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai daquele jovem, ele chama um de seus servos e fala: traga uma veste nova, traga um anel para me pôr na sua mão, traga sandálias para me pôr nos seus pés. Aquele pai o recebe novamente como filho, como um filho que quando caiu em si, ele se humilhou, se arrependeu. Devemos se humilhar perante Deus. Devemos se arrepender daquilo que não agrada a Deus. Devemos amar o Deus de todo o nosso coração. Porque o Deus está sempre do nosso lado.
mergulhar, devemos se arrepender, devemos voltar para a presença do Pai, devemos voltar para a casa do Pai. Mas tem algo que me chama a atenção nesta parábola. Quando aquele filho volta para a sua casa, quando o pai o recebe, o seu pai manda preparar o melhor boi, um boi cevado, para que todo aquele povo viesse se alegrar. Porque aquele que havia morto reviveu, aquele que havia perdido, ele voltou para a sua casa. Quando eu olho para essa parábola, eu olho para o capítulo 15 de Lucas. A palavra de Deus vai falar que Jesus, ele senta, ele começa a falar, a ensinar o povo. Ele começa a conversar com o povo, com os publicanos, com os pecadores. Mas a palavra de Deus vai falar que tem os fariseus. Eles começam a murmurar junto com os escribas, porque o Senhor estava sentado, conversando e comendo com publicanos e pecadores. Mas o Senhor lança 3 parábolas neste capítulo 15. O Senhor Jesus vai falar quem é o homem dentre vós que tem 100 ovelhas, perdendo uma, deixa suas 99 no deserto para ir em busca daquela, e quando acha, joga em seu ombro e volta com júbilo para sua casa. E quando chega em sua casa, reúne todos os seus amigos e vizinhos e faz a festa, se alegra porque aquele que havia perdido foi encontrado, foi achado. Desta mesma maneira, aos céus, o Senhor nosso Deus, ele se alegra quando o perdido se rende ao Senhor. O nosso Deus se alegra quando o arrependido ele vem até a casa do Senhor e se arrepende. Aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador, como Salvador de suas vidas. Eu acho tão interessante que o Senhor Jesus ele lança outra parábola, uma segunda parábola, agora diretamente para as mulheres. Qual é a mulher dentre vós que tendo 10 dracmas, perdendo uma, acende a candeia, pega a vassoura, varre a sua casa e caça diligentemente até achar? E quando acha, chama todas as suas amigas, suas vizinhas, e se alegra, porque aquela que se havia perdido foi encontrada. Assim temos que ser nós. A palavra de Deus vai falar no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 15 de Lucas, quando aquela mulher acha aquela dracma perdida, quando ela se alegra, a palavra de Deus vai falar: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Até os anjos de Deus eles se alegram quando o pecador se rende ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Eu queria falar uns versículos aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, quando o Senhor Jesus ele prepara 70 homens para que eles venham sair de 2 em 2 pelas cidades, para que eles viessem pregar o Evangelho, para que eles viessem curar os enfermos e anunciar o reino de Deus, anunciar todo aquele que é chegado o reino dos céus, que é chegado o reino de Deus. Mas para que aqueles homens não levassem bolsa, não levassem alforjes, mas que ele saísse pelaquela cidade, onde que ele fosse bem recebido, ali ele ficasse. Eu acho tão interessante que aqueles homens eles percorrem aquela cidade, curando os enfermos, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do
Senhor. A palavra de Deus vai falar no versículo 17 que eles voltam. A palavra vai dizer que eles voltaram, os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas o Senhor disse, e disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Essa é a maior alegria do crente. É o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a minha alegria. É de ver meu nome escrito no livro da vida. A minha alegria é ver quando uma alma se arrepende ao Senhor. Porque há festa nos céus. Porque eu não devo me alegrar. Então, assim como o Senhor, como os anjos de Deus se alegram, assim devemos nós, igreja de Deus, povo eleito do Senhor, se alegrar. Porque aquele que havia perdido, ele foi encontrado. Aquele que havia morrido. Porque o Senhor ama cada um de nós. O Senhor nos ama. O nosso Deus, Ele nos ama. Mas quando vai para aquela parábola do filho pródigo, daquele jovem que escolheu seu próprio caminho, passou por muitas dificuldades, passou por luta, mas ele se arrependeu, ele caiu em si, ele levantou e foi até o seu pai. Mas a palavra de Deus vai falar que o seu irmão mais velho estava no campo. Quando ele se aproxima de sua casa, ele vê aquele alvoroço, ele vê algo diferente. Ele chama de seus servos e pergunta o que está acontecendo. Aquele servo vai falar que o teu irmão, aquele que havia morto e reviveu, aquele que estava perdido e foi achado, ele voltou para o seu pai, ele voltou novamente para a sua casa. E o seu pai fez uma festa, está fazendo uma festa, pegou um boi cevado e matou para que eles viessem se alegrar, porque o seu filho voltou. O seu filho voltou para casa. Aleluia. Mas a palavra de Deus fala que aquele filho mais velho, ele angustiou o seu coração. Ele não se alegrou. Ele não queria entrar. Mas o seu pai veio até o encontro dele. E eles começam a conversar, ter um diálogo. E ele vai falar: pai, quanto tempo estou contigo? Tenho seguido todos os teus mandamentos. Tu nunca me deu um cabrito para que eu venha me alegrar com meus amigos. Agora chega esse teu filho. Isso me chama muita atenção. Ele não chama de irmão. Jesus vai falar naquela parábola, mas chega esse teu filho, que gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, gastou todo o seu dinheiro no mundo, de qualquer maneira. Agora ele retorna para casa e o Senhor prepara o melhor boi, um boi cevado, faz uma festa para ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Mas o nosso Deus, Ele é sábio. O nosso Deus, Ele conhece nossos corações. O nosso Deus conhece o nosso exterior e o nosso interior. O nosso Deus conhece a minha e a tua vida. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus vai falar. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, isso me chama muita atenção.
Aquele pai não vai falar: o meu filho, mas este teu irmão, que havia morto e reviveu, que havia perdido e foi achado. Ele vai falar: mas este teu irmão, que estava morto e reviveu, que tinha se perdido e foi achado. Quando nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Não importa o caminho que aquele homem escolheu, ou que aquele filho escolheu, mas porque ele retornou, ele continua sendo nosso irmão, ele continua sendo filho de Deus, porque ele se arrependeu. E a alegria nos céus, alegria nos céus quando um pecador se arrepende, alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Eu queria deixar uma palavra aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, que vai dizer: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e com os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que quem não ouviram? E como ouvirão, se não quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia a paz, dos que anuncia coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, vamos falar que nós somos enviados de Deus, para que nós viemos pregar todo o mundo. Aleluia. Então devemos cada dia mais humilhar diante do Senhor. Para finalizar essa pregação, algo me comoveu neste dia de hoje. Um vídeo que a nossa pastora colocou no grupo da nossa igreja, onde uma criança de 9 anos, que foi ensinada pelo seu pai a ler a palavra de Deus, ler 2 capítulos por dia, ou 2 páginas por dia. Tinha um certo homem passando ali no sinal, e ele fez uma filmagem vendo aquela criancinha de 9 anos de idade sentada junto a um poste na sombra, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Isso me chamou muita atenção, como pai, como filho, como servo do Senhor, como anunciador da palavra de Deus. Sempre há tempo para ler a palavra de Deus, sempre há tempo para invocar o nome de Deus. Às vezes nós colocamos, dizendo que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas o Senhor nos concede tempo suficiente para trabalhar, para nós comer, para nós sair com a nossa família, aproveitar a nossa família. Há tempo para nós buscar o Senhor, há tempo para nós estar na casa do Senhor, há tempo para nós invocar o Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. E ali Deus mostrou através daquela criança que há tempo para mim e para você, há tempo para nós meditar na palavra de Deus,
Sempre há tempo para nós buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E ali foi um grande exemplo para mim. Eu fiquei olhando. Eu sempre gosto de ler a palavra de Deus. Eu sempre leio a palavra de Deus. Mas ali comoveu o meu coração, porque eu também tenho um filho. Eu tenho um filho de 9 anos que esteve aqui louvando ao Senhor. Eu tenho um filho que ainda está começando a falar. Mas eu sou grato a Deus, porque o Senhor tem colocado em meu coração palavras boas, que são as palavras dele. Que através daquela criança nós viemos se comover. Através daquela criança, o nosso Brasil, o país, o mundo vem olhar para aquela criança. Que há tempo para buscar ao Senhor. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa a dificuldade que ele está passando. No tempo que aquele sinal fechava, no tempo que aquele sinal abria, aquela criança sentava junto ao poste e ele ia meditar na palavra do Senhor. Salmo 121 vai falar: eu levo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquela criança leu esse versículo. O socorro chegou, mas temos que buscar o Senhor. Eu olhei todo aquele vídeo. Naquele vídeo vai falar que teve uma mulher, uma empresária, que ela patrocinou todo o estudo daquela criança, e até mesmo a faculdade. E ela ainda vai falar: enquanto ele quiser estudar, eu patrocinarei. Não precisa divulgar o nome, eu patrocinarei aquela criança. Então, quando você busca o Senhor levanta pessoas para te ajudar. O Senhor te ajuda em meio às necessidades. O Senhor te sustém com alimento. O Senhor te dá faculdade. O Senhor te dá estudo, te dá trabalho. Mas tem que buscar o Senhor. Sempre há tempo para buscar o Senhor. Então, nós devemos se alegrar no Senhor todos os momentos. Buscar a Ele de todo o nosso coração, porque aquele que busca o acha. Então o Senhor começa a abençoar aquela criança. O Senhor abençoa a minha vida assim como Ele já tem abençoado. E Ele pode abençoar a tua vida também. Abençoar o teu filho. Abençoar o teu familiar. Abençoar aquele mesmo que estando fora dos caminhos do Senhor. Através de você. Através de mim. Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é impactante. Ela chega até você. Quando ela chega até você, ela muda a tua situação, porque o Espírito Santo de Deus, ele muda a minha, muda você. Aleluia. Aqui eu encerro esta pregação. Queria que a igreja de Deus ficasse em pé para estar orando, para que nós venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Não importa o lugar, não importa a situação que você está passando, Deus te ouve, porque Ele está do seu lado. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Papai querido, eis-me aqui, eis a tua igreja aqui. Como o Senhor colocou essa palavra, Senhor, em meu coração. Como o Senhor, papai querido, colocou a palavra, Senhor, para a tua igreja. Que nós venhamos, Senhor, cada dia mais buscar ao Senhor. Que nós venhamos, Senhor, cada dia mais buscar ao Senhor. Que nós venhamos, Senhor, nos arrepender, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, se humilhar perante o Senhor. Aleluia, Deus, abençoa a tua igreja. Que o Senhor venha curar, papai, aquele que se encontra enfermo neste momento. Que o Senhor venha preencher aquele vazio, papai querido, que teu filho, Senhor, está passando neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, nos guiar pelos teus caminhos, um caminho verdadeiro, um caminho reto, com o coração puro, com as mãos limpas, papai querido. Que as tuas mãos continuem sobre a tua igreja, abençoando, levantando grandes pregadores, levantando, Senhor, grandes anunciadores da tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar a cada momento. Que o Senhor, papai querido, venha nos dar o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que nós venhamos apregoar a tua palavra, para que nós venhamos ser pescador de almas para ti, para que nós venhamos ganhar almas para ti, ó Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis a tua igreja aqui. Abençoa este teu povo. É isso que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Maravilha. Deus abençoe nosso auxiliar Moisés, que nos trouxe essa substanciosa
mensagem da parte do Senhor, nosso Deus. E que você tome posse daquilo que é seu. Daquilo que é seu. O filho, ele tomou posse porque era dele. Ele não iria importar o que ele ia fazer. É dele. Gastou tudo e depois o que ele fez? Voltou para a casa do pai. E o outro filho só veio descobrir que tudo que o pai tem é dele quando o outro irmão voltou. O Senhor não me deu nem para fazer um churrasco com meus amigos. Aí o pai olhou assim: tudo que eu tenho é teu. Você entendeu? Tudo que é de Deus é meu, é seu. A Bíblia nos fala que Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E tem dia que a gente se comporta igual o outro filho que estava em casa. Mas o Senhor não me deu, Senhor. Esse teu filho, não é nem irmão mais. Esse teu filho gastou tudo e agora voltou e o Senhor fez. Quer dizer, se ele quisesse matar um boi para fazer um churrasco, ele podia. Por quê? Porque é dele. Porque é dele. Então tem um pai forte aí, viu? Tomando posse daquilo que é dele. A revelação vem para a palavra. Tem dia que a gente fica desse jeito. Em vez de a gente buscar, em vez de a gente tomar posse, se está enfermo, por direito do céu você recebe a sua cura. Porque a Bíblia nos fala que Jesus já levou sobre si, então você vai buscar a sua cura. É direito de quem? Se não está na palavra, você vai buscar. Se as portas estão fechadas, é direito seu de tomar posse das portas abertas. Mas como é que o cliente vem buscar a solução, fica, mas esse o que? Vai tomar posse do que é teu e segue triunfante, né? Glória a Deus. Sábado estaremos aqui no nosso ciclo de oração, das 8 às 10 da manhã. Vai estar pregando aqui a missionária Andréia. E domingo à noite, um grande culto aqui de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Vai estar pregando aqui. Cadê ela? Foi arrebatada, a missionária, ela usa bacelar e estreitando minha terra aqui. Volta para cantando para de Cristo. O que é que eu vou cantar aqui? Meu Deus do céu. Vamos orar aí. Deixa Deus direcionar. Vai vir para a igreja adorar o Senhor, nosso Deus. Tem irmão que faz que não gosta de criança, não, mas eu gosto. Minha criança é adolescente. Eu sou uma criança de 41 anos de idade. Né? E a gente tem que dar oportunidade às nossas crianças, envolver a nossa criança na presença de Deus. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham na nossa live. Vamos colocar de pé e vamos orar.